Ó, 3, 2, 1. Olá, meus queridos profissionais da área da saúde estética. Tudo bem com vocês? Meu nome é André, sou apresentador aqui do podcast Que Beleza. Esse é um podcast com o objetivo de estar debatendo a respeito desse mercado que está crescendo tanto, que é o mercado da estética. E a gente, nada melhor do que criar um conteúdo, criar um programa voltado para vocês que atuam nesse mercado, tanto as profissionais que estão aí na linha de frente nesse mercado da estética. E vai ser um prazer retomar esse projeto, essa primeira temporada do podcast Que Beleza. Queria fazer um convite para vocês de estarem nos acompanhando. Esse podcast vai estar tanto no YouTube, então é fundamental o apoio de vocês, que vocês se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, marque o sininho de notificações, porque o apoio de vocês é super importante para a gente dar continuidade. E o nosso objetivo é estar trazendo sempre profissionais relevantes do território nacional, né? E também ele estará nas plataformas de streaming e todos os players de streaming do mercado. Então é fundamental que vocês compartilhem esse conteúdo, sigam a gente aí nas mídias sociais, no nosso Instagram. A gente vai estar colocando o link da descrição do vídeo para vocês estarem acompanhando esse podcast. E a gente faz uma promessa: sempre trazer temas relevantes que vão agregar na carreira profissional de vocês. Esse é o nosso maior objetivo e eu espero muito contar com o apoio de cada um que está aí nos assistindo. E hoje nada melhor começar com o pé direito, com profissionais de relevância nacional, né? E hoje é com muito prazer que a gente está tendo uma conexão Goiânia, Brasília e o Rio de Janeiro com a doutora Elaine Maciel, diretamente lá de Brasília, do Distrito Federal, aqui nosso vizinho. A doutora Michele Menezes, diretamente lá do Rio de Janeiro, né, da capital. E a doutora Isabela Rangel, lá do interior, né, doutora? Do campus de Goytacazes, no Rio de Janeiro também. E é um prazer ter vocês, porque vocês são uma referência no mercado nacional, né? Então a gente vai estar tendo esse bate-papo aqui para poder instruir as pessoas, estar apresentando uma janela de oportunidade, que é a parte de intercorrências e também perícias na estética, desse mercado que é tão abrangente, né? E eu até trouxe alguns números antes de vocês fazerem a apresentação de cada uma de vocês, para poder elucidar ao público o quão enorme é o mercado de saúde estética, né? Para vocês terem uma noção, a gente é o terceiro maior mercado do mundo. O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos e, consequentemente, para a China, né? A gente pesquisou alguns números. No ano passado, ele movimentou em torno de 39 bilhões de reais, né? E nesse ano ele teve um crescimento, né, de 5,8% agora no ano de 2022. Provavelmente baterá, né, os 39 bilhões do ano passado. E a gente está falando de um momento tão complexo que foi o momento pandêmico que a gente viveu. Graças a Deus a gente está superando esse momento. Então é um mercado que independe de cenários, é um mercado que tem crescido bastante. E eu queria muito passar agora, fazer a apresentação de cada uma de vocês para o nosso público, para que vocês conheçam um pouquinho sobre as profissionais que estão participando, e é um prazer ter todas vocês. Comece com o doutor Elaine Maciel, lá de Brasília, do Distrito Federal. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com mais essas duas profissionais aí, que hoje eu vou aprender bastante com elas. Meu nome é Elaine Maciel, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em análises clínicas e estética, sou mestre pela Universidade de Brasília em biologia microbiana com ênfase em imunologia, e agora estou finalizando também o doutorado e atuando na área da estética. Hoje eu atendo aqui em Brasília, na KF Centro Estético, aqui em Águas Claras, um bairro de Brasília há algum tempo. Também ministro cursos livres e programas de mentoria, e estou à frente da coordenação da pós-graduação High Performance em Estética Avançada do IDS, juntamente com vocês, e vamos lançar agora a pós-graduação MBA em Estética e Cosmética também, para enriquecer um pouco mais o currículo de todas vocês. Ótimo, que ótimo, doutora Elaine. Tá? Agora eu passo a palavra para a doutora Michele Menezes, para fazer uma breve apresentação, para se apresentar para o nosso público.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, André. Boa tarde, essas feras que estão aí comigo. Meu nome é Michele Menezes, eu sou advogada. Dentre algumas especializações, eu tenho. Travou? Travou, né? Travou? Então vamos pular a fila. Doutora Isabela. Ela vai ficar aborrecida porque eu tô falando na frente dela, hein? Você sabe que a Michelle é rancorosa. Bom, primeiro aí, prazer estar mais uma vez aqui com você nesse podcast, né? Mais uma vez trazendo informação aí para os ouvintes, né, do podcast. Prazer aí a doutora que está dividindo com a gente esse bate-papo, né? Espero que seja um bate-papo agregador. Eu me chamo Isabela Rangel, eu sou advogada, como o André pontuou, sou daqui do interior do estado do Rio de Janeiro, sou perita judicial já desde 2006, então estou um tempinho aí no mercado, sou CSI, né, fui para o CSI Flórida, fiz investigação criminal lá, voltei para o Brasil, e faço parte do time dos profissionais que agregam conhecimento no IDS, né, principalmente na área de perícia judicial e extrajudicial, onde eu atuei junto com a Michelle. Ótimo. E para que todo mundo escutou, e assim, eu gosto de frisar muito isso. Elas tiveram a formação no CSI da Flórida, aquele órgão da série de televisão que a gente assiste. Só não são atrizes. Eu costumo brincar. Se eu tivesse essa formação, eu andava com crachá, assim, ó, CSI Flórida. A gente usa bolachinha, né? Aquele distintivo, a bolachinha. Doutora Michele, voltou? Voltei. Ah, que ótimo. Posso recomeçar a minha apresentação? Posso recomeçar? Claro, com certeza. Bom, eu sou advogada, sou perita judicial, tenho algumas especializações, dentre elas perícia judicial e documentoscopia avançada. Sou mestranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em propriedade intelectual. Sou coordenadora junto com a Isabela aqui, do curso de Direito no IDS. E eu e a Isabela, a gente ministra alguns cursos no IDS, dentre eles o de perícia judicial. Não, perfeito, né? E também perita CSI da Flórida. Né? Também sou CSI, junto com a Isabela. Isabela me copia em tudo. Não, com certeza. Não, e o nosso objetivo, eu citei esses dados inicialmente no podcast, para a gente poder falar um pouquinho sobre o tamanho desse mercado, porque quanto maior o mercado, né, infelizmente, né, ou felizmente, existem grandes profissionais e profissionais não tão bons assim como em todas as áreas, né? E a gente vai falar aqui sobre uma questão que é uma questão recorrente, que até o nosso público tem pedido bastante, que é a questão das intercorrências, né? E o mercado que se cria através das intercorrências, que é o mercado de perícia. Então, eu queria muito falar com a doutora Elaine, que está aí no mercado, atua há muito tempo, é uma referência no mercado, além de professora universitária, também é empreendedora. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte de intercorrências, né, os cuidados que devem se ter, né, quais são os cuidados quando acontece um tipo de intercorrência, até porque a gente está trabalhando com o organismo humano, né? Então, existem várias variáveis aí que a gente tem que considerar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas intercorrências. Vamos lá, André. Michele, primeiro eu queria dizer que a Isabela usa você de musa inspiradora, né? Vamos lá. Doutora, pior que é o contrário, hein? Ela não aceita, não, mas pior que é o contrário, é porque ela é rancorosa, deixa ela passar à frente. É escorpião. Oi? É escorpião. Pior que escorpiana sou eu, tá? Ixi, Maria, que eu sou escorpiana também. Mas eu tô fazendo as meditações aí, tô bem controlada. A gente vai trabalhando, né? Mas a Michelle, nem com meditação, ela não tá conseguindo. Bom, vamos lá, André, sobre sua pergunta. Eu brinco com todo mundo que as intercorrências, elas me perseguem, porque enquanto paciente antes, né, de trabalhar com estética, eu sempre gostei muito, sempre fui muito
vaidosa, e tudo que eu faço dá intercorrência, é incrível. Não é exagero, nem drama, nem mimimi. Tudo que eu faço, eu tenho alguma bela intercorrência. Costumo ter rejeição a vários materiais, então nunca fiz processos cirúrgicos assim, e 2 vezes que eu levei ponto, eu tive rejeição ao fio e tive problemas de pústula, enfim. E a preenchedores também, eu já tive alguns processos de intercorrência, primeiro comigo e depois com alguns pacientes. A intercorrência, ela é um fato inevitável na nossa vida, de quem trabalha aí com saúde estética. E engraçado que quando eu comecei a estudar estética, eu já estava há um bom tempo, há mais ou menos 6 anos, na Universidade de Brasília, trabalhando com imunologia e parasitologia. E comecei na área da estética e meio que com aqueles pensamentos bobos, porque às vezes a gente se limita, né? E é importante a gente também falar das nossas falhas. E eu ficava assim, nossa, mas poxa, e agora? Vou trocar de área. E quando eu cheguei na estética, eu vi que é pura imunologia. Já comecei a gostar mais ainda, né? Pela área da beleza e depois pela questão de relação direta com a imunologia. E então, já nos meus primeiros trabalhos, o que aconteceu comigo? Intercorrência. Eu tenho amigas que já estão no ramo há muito mais tempo que eu e que nunca tiveram intercorrência, e eu já tive várias intercorrências. Então, eu acho que é por isso que estava bem no meu script profissional eu me preparar para essas intercorrências e para essas ocorrências. Comigo já aconteceram algumas, e principalmente elas vêm aumentando muito, óbvio, pelo aumento de número de atendimentos. Quanto mais atendimentos nós fazemos, mais intercorrência nós vamos ter, e principalmente também por conta do COVID. Sabe que o COVID ele faz uma inflamação sistêmica, ele tem uma relação direta com citocinas inflamatórias e processos inflamatórios que acabam ativando muita parte do nosso sistema imune, que nós ainda iremos estudar muito, vamos descobrir muito. Mas um fato é que depois da pandemia, nós tivemos ainda mais o aumento de casos de intercorrências e de processos de edemas tardios, que nós chamamos, e processos que precisam ser tratados. Não, perfeito. E assim, sempre uma dúvida que eu tive a gente trabalha com um público onde nem sempre eles são sinceros com relação a algumas informações, né, Elaine? Às vezes você, principalmente no processo de anamnese, onde você faz toda ali uma entrevista com esse cliente, né, com esse paciente, onde ali você precisa ter a sinceridade desse paciente que muitas vezes ele não tem. Quando ele vai te passar informação sobre a questão de alergias, né, sobre outros procedimentos anteriores, que muitas vezes as pessoas fazem um procedimento, porém elas não têm, elas não gostam de estar falando a respeito desses procedimentos anteriores. Como você lida com isso, Elaine? Muito bem, André. Coincidentemente, eu estava falando disso hoje com 2 alunas de manhã, e a doutora Michelle e a doutora Isabela vão poder me ajudar se eu estou no caminho certo, né? Bom, primeiro eu faço a minha anamnese, pergunto se já fez algum procedimento estético anterior, se apresentou algum processo alérgico a estes procedimentos, quais foram, se tem alguma alergia alimentar, alguma alergia a medicamento, faço uma anamnese completa. Nessa ficha de anamnese, eu peço para o paciente assinar, concordando com essa anamnese que eu fiz, com as informações que ele forneceu. E então, eu tenho um segundo termo em que ele assina, concordando com o procedimento que ele escolheu, né, de acordo com as minhas orientações e com as minhas recomendações, quais foram os procedimentos que ele quis fazer, quais são os riscos, e que ele concorda com a anamnese feita. E, em terceiro, eu também faço um termo de consentimento para o uso de imagens e também
para publicações futuras desses pacientes e eles assinam os 3 documentos. Por quê? Primeiro, eu vejo um problema, como você disse, em o paciente não lembrar também de algum fato. E às vezes ele se esquece que ele tomou vacina recente, ele se esquece que ele teve um episódio alérgico algum tempo atrás e não falou na anamnese. Mas quando ele assina essa anamnese, ele concorda com o que a gente conversou e com as informações que foram ditas. E depois eu me preocupo também na concordância do serviço que eu estou ofertando e que ele aceita fazer. E eu queria muito pegar um gancho, eu queria pedir a opinião, tanto da doutora Isabela Rangel quanto da doutora Michele, com relação a quais seriam as dicas sobre os cuidados nesse processo de anamnese, né? Quais são essas dicas que vocês poderiam dar para o nosso público, quais são os cuidados jurídicos que eles deveriam ter aí com esses pacientes. Na verdade, André, a anamnese ela é relativa, né? Porque você pede para que a pessoa assine e, às vezes, na maioria das vezes, ela está tão ansiosa em fazer aquele procedimento, principalmente quando é na área da estética, né? Ela está tão ansiosa em fazer aquele procedimento que ela nem lê o que ela tá assinalando, né? É sempre não, 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 sim, 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 e aí, no final, ela dá o aval. Então, a gente diz que essa anamnese é uma anamnese relativa. Por quê? Se você não demonstra, você é profissional da estética, você não demonstra clareza para o seu paciente sobre aquilo que ele está assinando, em tese você está respondendo pela falta de conhecimento absoluto do que ele assina. Então, eu posso chegar no frente do juiz e falar, olha, eu assinei realmente essa anamnese, como já tive casos no meu escritório nesse sentido. A paciente disse, olha, essa assinatura que está aqui embaixo realmente é minha. Mas eu nem sei o que está escrito aqui, ela não me explicou. Porque o paciente, na verdade, o que ele precisa do profissional, né? E o que se espera juridicamente? Que aquele documento seja lido por o paciente, seja explicado pelo profissional. Existem termos técnicos dentro de uma anamnese que talvez um leigo que está ali ansioso pelo procedimento estético desconheça. E aí ele assina porque ele não sabe do que se trata, ou porque ele pressupõe que se trata, e pode vir a causar alguma intercorrência. E aí a alegação eu não sabia do que eu estava assinando. De quem é a responsabilidade? Infelizmente, a responsabilidade vai ser do profissional que submeteu aquele paciente àquele procedimento. Ah, mas ele assinou a anamnese, ele tinha conhecimento. Depende. O conhecimento da anamnese é relativo. Por quê? Porque ele não tem conhecimento técnico sobre aqueles termos dos quais ele assinalou, exceto se você fizer a leitura para ele, a explicação da anamnese. Olha, você já teve febre mais de 40 graus nos últimos 3 anos? Sim. Porque é importante que você não tenha tido. Isso é uma explicação da anamnese. Se só estiver lá no papelzinho para o paciente assinalar, você pode ser responsabilizado com muito mais afinco do que se você tivesse feito a explicação de forma intensa daquele documento. Certo. Uma forma de nós, profissionais, nos resguardarmos quanto a isso? De deixar claro que houve essa explicação? É muito procedimento, né? É muito procedimento. Então, você vai acabar usando de procedimentos de outras pessoas para que comprovem a sua explicação. Olha, eu já tive uma outra paciente que pode aqui, como testemunha, dizer que eu faço a leitura da anamnese com o paciente. Porque você não pode filmar, né? A leitura da anamnese você não pode filmar, você não tem esse direito. O uso da imagem nesse sentido você não pode fazer. Então, você vai usar de testemunhas, para que deem esse aval da sua conduta, né? Mas é muito relativo, é o ônus da atuação, né? Você, infelizmente, dentro dessa área, em algumas outras áreas também, principalmente a área de saúde, é muito relativo, é muito pagar para ver. Eu preciso fazer, eu não tenho outra opção. E é aquela história, né? A indústria do dano moral, né? Hoje tudo é dano moral.
Então, se o meu nariz ficou um pouquinho torto, poxa, isso aqui já é um dano estético, vou buscar o dano moral, de repente eu consigo uma indenização que paga até a minha cirurgia. É assim que as pessoas pensam, né? É assim que a cabeça do nosso consumidor dentro do escritório de advocacia funciona e que a maioria das vezes funciona dentro do consultório num paciente. O que a gente pode fazer nesse caso... A gráfica nos ajuda? Oi? Nesse sentido que você deu exemplo, por exemplo, o nariz. Ficou um pouquinho torto, mas às vezes ela já tinha o nariz um pouquinho torto, ou ele já tinha. Uma documentação fotográfica ajuda? Fotográfica? Sim, aquela fotografia prévia que você faz quando o paciente chega, aquele antes e depois ele ajuda, isso eu ia falar, que o antes e depois ajuda bastante, até para você ter prova a seu favor, ou que você tenha uma quantidade de imagens, até para você futuramente mostrar o resultado do seu trabalho, e daí você vai montar o seu dossiê e vai utilizar conforme lhe convir. E uma outra coisa que você pode fazer também na sua anamnese, profissional pode colocar na anamnese, eu li e recebi as devidas explicações. Então, além dele ler, ele recebeu as devidas explicações. Aí é um ponto a seu favor. Tudo pode ser discutido judicialmente, mas ele leu e recebeu as devidas explicações. Ou seja, poxa, você leu, você teve dúvida, você perguntou, você recebeu explicação? Tá, então... É algo a seu favor. Como eu hoje os meus clientes aqui tenho orientado a mandar tudo por WhatsApp. Eu faço assessoria de uma clínica estética aqui na minha cidade e qual a solução que nós encontramos para esse tipo de situação? O cliente marca o procedimento, ela trabalha com aplicação de Botox, por exemplo. Marcou o procedimento para amanhã. A secretária, um dia antes, ela manda por WhatsApp o textinho explicando os riscos do procedimento, dizendo que no consultório ela vai assinar o termo, perguntando se tem alguma dúvida. E aí, na medida que ela vai, claro, é um trabalho de formiguinha, precisa de um profissional só para fazer isso, mas é uma segurança. Então, ela faz a pergunta e o paciente precisa responder. Você você sabe que existem esses cuidados a serem realizados de forma pretérita ao procedimento? Você passou por alguma intercorrência médica? A gente formulou a anamnese de forma que vai sendo perguntada dentro do WhatsApp. E toda aquela mensagem ela é arquivada. Muito bacana. Foi a forma que a gente encontrou, porque hoje tudo gira em torno do WhatsApp. E aí fica muito mais fácil da gente ter essa resposta e comprovar, olha, ela tomou ciência, ela me respondeu de forma concisa. Ela sabia, ela precisou ler para me responder sim ou não. Do que só o preenchimento, só o assinalado da anamnese. Muito bom. Gostei. Essa dica é uma ótima dica, né? E eu sempre tive essa dúvida, até porque, assim, principalmente nesse mercado de estética, onde que muitas vezes o cliente ele chega lá na clínica de estética e às vezes ele quer um resultado que muitas vezes eu acho que a profissional sabe que não vai conseguir alcançar, né, principalmente que envolve ali muita questão psicológica, e a gente tem visto vários casos aí, né, até casos notórios, onde a pessoa faz um procedimento e aí ele não gosta do procedimento. Teve um caso aí, não vou citar nomes, que ele fez uma harmonização facial, um cantor famoso, fez uma harmonização facial e não gostou do resultado, né? Como que você toma esse cuidado, Elaine? E como que é a visão jurídica dessa questão? E aí eu pergunto para vocês, meninas, Michele e... Inclusive, esse risco aí a gente coloca também nesse atendimento prévio, sabe? O risco do resultado, porque o profissional da estética, ele trabalha com resultado. Ninguém vai procurar um profissional da estética para ficar feio, vai procurar um resultado harmônico, né? Ele quer ficar melhor do que aquilo que ele tá. Eu fiquei com o nariz torto, mas eu já tinha um nariz torto. Beleza, mas aí o profissional que fez aquele procedimento, ele precisa informar de forma pretérita, olha, o risco do seu nariz não ficar alinhado é grande. Eu posso melhorar, mas eu não posso consertar ele por inteiro. Isso é um cirurgião plástico. Então, essa conduta pretérita, também explicando para ele dos riscos da não realização completa
do desejado, do resultado final desejado, também pode ser inserida nesse atendimento pretérito ao procedimento. Isso. Bom, dentro da estética, para alinhar essa expectativa do paciente com o resultado, é muito necessário que você seja extremamente sincera com o seu paciente. Eu digo que eu faço a linha com medida. Eu não gosto mesmo, eu não gosto pessoalmente, né? Como pessoa, eu não gosto dos resultados exagerados. Então, eu sou, de fato, a profissional que faz um procedimento por vez. E isso, talvez, em termos de lucratividade, não seja legal. Mas eu me enxergo muito antes como uma profissional da estética, eu sou um profissional da saúde, então eu quero ganhar dinheiro, óbvio que eu quero, mas eu quero ganhar um dinheiro que me traga muita paz, de preferência, né? Porque para tirar minha paz já tem os boletos, por que eu vou ganhar um dinheiro que só tira minha paz, né? E nesse sentido, eu sempre começo com muito pouco. Se eu tenho um paciente que chega querendo 3 ml de boca, eu não faço. Eu convenço ele a não fazer e me recuso a fazer aquilo, porque eu acredito que é um exagero. Então, eu vou caminhando com passinhos pequenos para que ele até não se assuste, né? Imagina você fazer uma harmonização e quando terminar você mal se reconhece. Esse é um universo que eu não gostaria de estar e não vou estar, se Deus quiser, dentro desse universo de uma pessoa que faz uma harmonização e não se reconhece mais. É claro que existe essas diferenças entre expectativa e a realidade, né, do procedimento. Os procedimentos, eles não vão fazer um milagre instantâneo, são procedimentos que vão agir em conjunto e melhorar essa harmonização. Tem paciente que tem resultado muito melhor, paciente que tem menos resultado. Então, o que eu faço para minimizar esse impacto é a sinceridade. E aí, pegando o gancho de WhatsApp, eu acho sempre legal trocar a mensagem, de explicar o que pode, o que não pode, o que a gente está fazendo para aquele momento e o que pode ter de resultado, qual seria o melhor dos cenários no resultado e um cenário mediano dentro daquele do prospecto de procedimento que esse paciente está fazendo. Ah, certo. E outra dúvida que é recorrente, Elaine, é a questão dos materiais. Quais são os insumos que você utiliza? A gente está falando de um mercado tão grande, quando a gente falou no início do podcast, e você tem uma infinidade de marcas, né? E muitas vezes até marcas que não têm a devida autorização da Anvisa, né? A gente teve um caso, há alguns meses atrás, de um produto, uma toxina botulínica, que falavam que ela era de Israel, né? E ele era de outro local, não tinha nenhum registro da Anvisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os cuidados que você tem hoje aí na sua clínica com relação a esses materiais. Pois bem. Bom, o nível de Brasil, quem regula é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então nós só podemos atuar com os produtos que são aprovados pela Vigilância Sanitária. Sempre nós vamos conferir se eles são aprovados pela Vigilância Sanitária. Confesso, André, eu não tenho muitas preferências de marcas, desde que elas estejam regulamentadas. Eu gosto da grande maioria dos preenchedores. Toxina eu tenho um pouco de preferência por algumas, mas sempre dentro desse nicho do que é autorizado ou do que não é autorizado. Perfeito. Até porque, e aí eu pego mais um gancho com a doutora Isabela e a doutora Michele, com relação a esse cuidado que o profissional tem que ter com relação a esses materiais, né? Esses insumos. Porque futuramente apresentar algum tipo de problema é um dos cuidados que ela tem que ter, não é mesmo, doutoras? Eu vou pedir licença para fazer um adendo, viu, André? Que intercorrência a gente também pode ter com produto que é protocolado na Anvisa. Não estamos livres. Aquela intercorrência, aquela reportagem que saiu, que fique claro que todos os produtos a gente pode ter intercorrência. O que vai lidar, como que a gente vai saber decorrer e vai saber manejar essa intercorrência, né?
Quando eu tive o primeiro contato com profissionais e falando sobre intercorrências, eu vi o quanto lá atrás eu estive tão sujeita a intercorrências. E será que aqueles profissionais que já me atenderam, eles tinham essa formação em intercorrência? Porque não basta você saber fazer, você tem que saber desfazer. E a pessoa que procura um profissional, ele tem que procurar não só o profissional que sabe fazer, mas o profissional que sabe desfazer. E ser um profissional que sabe desfazer é muito importante, porque senão você atua pela metade. Porque como atuar se acontecer uma intercorrência? As consequências na vida daquele seu paciente e as consequências na sua vida profissional e financeira. Porque a partir de uma intercorrência, se você utiliza o material adequado, você tem uma série de consequências jurídicas. Se você utilizou um material não adequado, não regulamentado, você tem consequências jurídicas nas mais diversas esferas, civil, penal e por aí vai. Porque aí o mundo o céu é o limite para a busca de soluções jurídicas para isso. Então, eu penso que o profissional ele deve saber fazer, ele deve saber desfazer e o tipo de produto que ele vai utilizar, porque aí ele consegue, embora possa possa ter consequências, possa haver intercorrência, se você utilizou do material adequado, do material liberado, e aí a gente vai começar a buscar por que aconteceu aquilo. Pode acontecer, independente do material, né, dele ser liberado, dele ser regulamentado, de você utilizar de todo o cuidado possível. E aí você caminhou dentro de todos os limites que você deveria caminhar. Mas eu sempre penso isso, quando eu penso em estética, eu falo, eu preciso procurar um profissional que saiba desfazer. Ele não pode só saber fazer. Daí a importância da formação em intercorrências, né? Muita gente se preocupa só em saber fazer, que eu já considero isso aí pouco. Verdade. Não, com certeza. E a gente vive num mercado tão complexo, né, onde muitos profissionais não têm a devida ética profissional. Você vê vários anúncios aí de valores, por exemplo, principalmente eu trago muito o caso da toxina botulínica, que é um caso, um tipo de procedimento muito popular, né, hoje no Brasil, que às vezes você vê alguns anúncios de toxina botulínica, ao qual o valor oferecido do procedimento é muito inferior ao valor, o custo, né, o custo do material. Então, assim, como que eles conseguem alcançar esse valor? Então, é um cuidado que o profissional hoje da área da estética tem que tomar cuidado, né? Que não é só o preço, tem que focar muito na questão do valor do procedimento, que o outro lado tem que ter o cuidado com o paciente, né? Porque o outro lado tem uma vida ali que você pode ceifar às vezes. A gente está falando de estética, né? Da questão facial, de repente uma decisão errada ali, você pode prejudicar uma pessoa e também prejudicar a si mesmo, acabar com a sua carreira, né? E a gente entra muito em outro mercado, que é o mercado da perícia, que é um mercado que as profissionais da estética têm muita dúvida, né? E é muito pouco explorado. A gente falou de um mercado tão grande que é da saúde, né? E com vários procedimentos, e esses procedimentos ocasionam, como a Elaine disse no início, infelizmente todo mundo está suscetível a ter uma intercorrência. E essa intercorrência pode ser levada às esferas judiciais. Então, eu queria muito que vocês, doutora Isabela e doutora Michele, falassem um pouquinho sobre como é essa atuação do profissional da área da estética nesse mercado de perícia na estética. Queria que vocês falassem um pouquinho mais para a gente, explicassem como que é o nível de atuação, qual que é o foco, né? Uma profissional recém-formada com a pós-graduação estética avançada, como seria o nível de atuação dela? É importante, antes de falar sobre isso, André, que quando a gente fala em estética, a gente fala em vida e fala em lesão permanente, né? Quando você faz um procedimento estético, você visa algo permanente, né? Mas o produto tem validade, ele fica com 6 meses, você precisa reaplicar. Tudo bem, mas ele é aplicado de forma permanente dentro do seu corpo. Então, quando a gente fala em permanência, né, dentro de um corpo, a gente pode falar e deve falar sobre lesão. E isso imputa em crime, né? Sempre que a gente faz uma lesão
voluntária ou involuntária em alguém, a gente tá imposto a um crime, né? As consequências de um crime dentro da nossa legislação. Então, quando a gente fala em estética, em perícia, em dano estético, a gente fala em lesão permanente ao corpo de alguém. Olha como isso é importante. É muito importante que o profissional da estética ele saiba que ele não está ali só fazendo um preenchimento, ele está mudando uma vida de forma interna e externa, cujo resultado pode trazer um benefício ou um malefício permanente para a vida daquela pessoa. Quando esse malefício ele vem de forma quando essa configuração ela vem de forma permanente e ela vem em forma de malefício, automaticamente aquele lesionado ele vai buscar a tutela jurisdicional. Ele vai buscar um processo judicial, vai buscar uma demanda judicial para se ver reparado daquele dano. E aí volta a questão da permanência. Por quanto tempo ele vai se sentir lesionado daquele dano, daquela estética, aquele profissional que promoveu aquele procedimento estético nele? Quanto tempo vai surtir efeito no mundo extra consultório, né? Como que vai ser a vida desse cara, dessa pessoa na sociedade, dali em diante? Né? Para que a gente pense em perícia, a gente pense em demanda judicial, em aplicação do direito dentro da área da estética, que as pessoas esquecem, que está intimamente ligado, né? A gente fala em direito, a gente não pensa no direito aplicado na saúde. Mas para que a gente pense nisso, a gente precisa pensar, antes de mais nada, que o procedimento estético realizado pelo profissional da estética pode virar uma demanda judicial. E automaticamente essa demanda judicial pode precisar, de novo, de um profissional da estética para direcionar a atuação do processo judicial. E aí quando a gente fala processo judicial, a gente tem, antes desse processo judicial, a gente tem o extrajudicial, que é quando o paciente procura um advogado, narra o fato, o advogado instrui esse cliente, que já deixou de ser paciente, vira cliente do advogado, e aí a gente pode atuar. Na verdade, a gente inicia uma atuação extrajudicial, que ela pode ser judicializada ou não. No melhor dos mundos, ela não é judicializada. O perito atua igualmente, tá? Mas, se ela for judicializada, também tem o trabalho do perito. E aí, a Isabela, se quiser continuar, pode continuar. Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil. A gente fala em judicialização e a gente está falando com profissionais que não têm, talvez, o traquejo do palavreado do judicial, né, Michele? O que acontece? Vou dar um exemplo. Vamos lá que eu tenha feito a aplicação de uma substância para volume, né, de boca. Conta, Isa, que você já fez. Pode contar. Já Aí fiz, você fez, mas não deu errado, não, deu certo. Tá bom. Já fiz e faço, minha filha, porque a gente tem que fazer mesmo, né, Elaine? Com certeza. Mulher, se não tivesse esse mercado, amiga, se não tivesse uma Isabela na vida, cadê que a gente estava discutindo sobre estética aqui? É isso aí. Estava estética. O de original Oi? Eu costumo. Original, eu só tenho o branco do olho. Ah, claro. O restante de tudo a gente aperfeiçoou. Tudo pode melhorar. Né? Vamos dar um exemplo aqui. A boca, né? Fiz um preenchimento labial e aí procurei o profissional, consultei, era um profissional legal, já tinha feito outros procedimentos em outros amigos e tudo mais. Fui lá e fiz. Deu errado, deu uma intercorrência. Quanto tempo demora para aquele produto ele ser absorvido pelo meu organismo? Eu acho que são 6 meses, mais ou menos, não é isso, Elaine? Me corrija se eu estiver errado. Os estudos, eles mostram que até 12 meses ainda pode ter resquício desse produto. Mas quando a gente fala em volumização, que é o que a gente enxerga e vê, é em torno de 6 a 8 meses. Então, vamos levar em consideração que esse volume aí foi aplicado e já tem 6 meses, e ainda está aqui, minha boca está toda torta, cheia de carocinho e tudo mais, tá? Um processo judicial, ele não demora 6 meses, ele demora muito mais que isso. Então, para eu entrar com um processo e dizer, olha só, tem uma coisa errada aqui,
Minha boca ficou com volume? Ficou. Mas minha boca tá dura. É PMMA o nome? Que fica duro? Isso. A profissional Sim. não usou o produto que deveria usar, ela usou um outro produto. Tá nítido. Mas para que eu faça esse estudo pretérito ao processo, porque pode ser que tenha sido uma intercorrência e não seja o PMMA, mas pode ser que seja. Certo? Para que eu faça isso certo. e eu não perca o resultado do meu processo, eu preciso fazer uma perícia extrajudicial. Eu vou procurar um profissional da estética que vai avaliar o contexto ali da minha boca, eu vou procurar a doutora Elaine vai me dar um parecer, olha, isso é PMMA. Você vai levar aí 3, 5 anos e vai continuar o negócio aí na sua boca. Ou ela vai dizer, não foi, é porque deu alguma intercorrência aí extra que eu não vou saber explicar, e aí o produto, com o tempo, ele vai ser absorvido. Mas o processo, ele não vai ficar esperando na minha boca, o que tem ali na minha boca, ele não vai ficar, em tese, esperando o processo acontecer a ponto de, judicialmente, o profissional nomeado pelo juiz faça a avaliação da minha boca. Então, eu preciso fazer isso de forma antecedente. Essa perícia é uma perícia extrajudicial. Muito bom. Diferente se eu fizer a aplicação, por exemplo, de um fio no meu nariz. Que o fio, acho que ele demora mais tempo, né? Não sei muito bem esse negócio de estética. Depende do fio. A gente tem fio que é absorvível, fio que não é absorvível, enfim. Vou dar um exemplo do fio, porque é uma coisa que eu lembro aqui. Vamos supor que eu tenha colocado o fio. O fio, em tese, demoraria mais um pouco dentro do meu organismo para que fosse absorvido. Não ficou legal, eu pedi para fazer uma coisa e fez outra. E aí eu não fiz uma perícia extrajudicial antes de entrar com o processo. Eu já entrei com o processo. Está andando o processo, e aí chegou a determinado momento que o juiz, parei, eu não posso decidir sobre isso, porque eu sou juiz, eu entendo de lei, de direito, eu não entendo de estética. Eu não sei dizer se realmente foi colocado o fio que a autora diz que foi colocado. Eu não posso julgar um dano moral estético contra o réu só pelas alegações da autora. Eu preciso de uma perícia, eu preciso de que alguém da área de estética venha até o meu juízo, né, ao tribunal, dizer para mim, não, excelência, isso realmente é um fio que foi colocado de forma indevida. Esse fio era para costurar, fazer ponto, não era para fazer fio no nariz, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas só quem pode dizer isso é um profissional da estética. O juiz não pode decidir sem que outra pessoa com expertise venha dizer isso no processo. E aí eu tenho um processo com uma perícia judicial, onde também tem a atuação do perito estético. E nesse sentido, qualquer profissional da estética, ele pode fazer essa perícia ou ele tem que ter uma denominação como perito? Não, aí funciona, ele precisa estar inscrito no tribunal, né? Ele não pode se voluntariar, falar assim, a doutora Elaine ela não é perita no processo, no tribunal aí de Goiânia, ela não é. Aí ela soube do caso, teve uma boa repercussão, ela falou assim, quer saber? Vou me candidatar. Não é assim. Você precisa estar inscrita no tribunal. Mas qualquer profissional com expertise, né, com a expertise na estética, pode se cadastrar nos tribunais. Qualquer tribunal do país. E o mais interessante, citando, né, doutora Isabela, a questão de quem nomeia o juiz, correto? Sim. E corrija se eu estiver errado. Quem nomeia o juiz, e também pode ser que a própria defesa também contrate, né, um profissional para fazer também a perícia contrária ao que ela está sendo acusada, correto? Sim. Quando você tem um processo judicial rolando, nesse caso aí do fio, a Michelle é a autora e a ré é a doutora Elaine. Desculpa, doutora Elaine, mas a ré é você. A autora é a Michelle e a doutora Elaine é a ré. Tem o processo judicial, o juiz. Não, peraí, vamos decidir isso com um perito. Vamos chamar um perito com expertise na área para me dizer se isso é fio ou não é fio. Tá? E aí ele trouxe o perito para o processo. A doutora Elaine não pode se autorrepresentar no processo. Apesar dela ter a capacidade técnica, né? Ela não pode se autorrepresentar no processo. Mas ela pode chamar um colega da área que não precisa necessariamente estar cadastrado no tribunal para pedir para acompanhar aquele perito que vai fazer a avaliação.
Assim como no mesmo processo, com a doutora Elaine pedindo um colega para acompanhar de forma de assistência técnica, a Michele também pode trazer um profissional da confiança dela para que também acompanhe aquele perito na avaliação. Então, pode ser assim, você tem 3 oportunidades de atuação, uma como perito, dentro do processo, e 2 como assistente técnico ou do réu ou do autor, ou também como profissional na extrajudicial, com uma perícia prévia ao processo. Então, são 4 formas de atuação. Super interessante. Vamos montar uma historinha, até para a gente poder, como aqui o nosso público, até para nivelar todo mundo que está nos assistindo, vamos criar mais ou menos uma história fictícia, tá? Pessoal, para quem está nos assistindo. Digamos que alguém foi fazer um procedimento de preenchimento onde vamos fazer um caso sério, onde ele teve o paciente teve uma cegueira por conta disso, né? Alcançou um vaso ali e teve uma cegueira, tá? E aí foi para âmbito jurídico. Como que seria mais ou menos o procedimento? O juiz iria nomear, digamos que o juiz vai nomear a doutora Elaine, né, para fazer ali a perícia, tá? Seria mais ou menos isso. Eu queria mais ou menos que vocês contassem mais ou menos como que seria, para o público entender melhor. No caso aí, a gente tem uma intercorrência que levou a um resultado que é extra-estética, né? Ele chamaria um profissional da estética para dizer se o procedimento foi manejado de forma correta, né? Se o manejo do procedimento estético foi feito de forma correta, e ele chamaria também um profissional médico oftalmologista para saber se aquele resultado foi proveniente da aplicação lá indevida do profissional da estética. E ambos os profissionais precisam ser peritos. Ambos os profissionais precisam ser peritos. Mas em um processo eu posso ter várias ramificações. Tudo vai depender do que está sendo discutido. Eu preciso que, no final, o juiz tenha uma certeza confirmada. Foi feito um procedimento de forma incorreta? Qual foi o resultado? O resultado foi proveniente daquele traquejo incorreto? Porque pode ser que o cara tenha ficado cego por qualquer outro motivo, que não aquele procedimento. Para isso, eu preciso da atuação de 2 profissionais, do oftalmologista e do estético. Nessa história, André, rapidinho, o paciente foi fazer o procedimento foi mal sucedido, teve uma intercorrência, o profissional não estava preparado para desfazer aquilo, nem sei se desfazer é o termo correto, mas para reverter aquela intercorrência, e causou um dano irreversível. Ele procurou um profissional do direito, o advogado entrou com uma ação e aí formou o processo. O juiz, ao identificar que ele não é capaz de julgar aquilo, ele chama um perito, ele nomeia um perito, que é o profissional formado em perícia, formado na área de atuação daquele caso concreto. No caso, eu sempre falo assim, eu até falei na palestra em Goiânia, se você pode fazer, você pode periciar, desde que você tenha formação em perícia judicial. Então, se você é biomédico, se você é fisioterapeuta, se você é dentista, o que você pode fazer é o que você pode periciar. Então, será que eu posso ser perito? Pode, na sua área de atuação. O que você pode fazer? Eu não conheço quase nada da área da saúde, mas o profissional que sabe o que ele pode fazer é aquilo que ele pode periciar, tá? A gente sempre trabalha nessa linha. E aí o juiz falou, bom, eu não sou biomédico, eu não posso atuar, eu não posso sentenciar esse caso. Ele vai chamar para o processo, ele vai nomear, por meio de uma nomeação, o perito judicial, que é aquele profissional que pode fazer, então ele pode periciar, que ele é perito, tem o curso de perícia judicial e ele está cadastrado, regularmente, devidamente cadastrado no Tribunal de Justiça. Chamou o perito, ele abre um prazo para que as partes, o autor e o réu, ou seja, aquela pessoa que sofreu o dano e o profissional que atuou ali, para que eles apresentem um profissional, se desejarem, para atuar em sua defesa, entre aspas, porque aí entra um assistente técnico, aquilo que a Isabela falou, do autor, que é quem sofreu aquele dano, e do réu, que é o profissional de saúde, que a ele está sendo imputado uma lesão.
que foi causada àquele autor. Então, aí dentro desse processo, nós podemos ter 3 profissionais daquela área de estética atuando, o perito e 2 assistentes técnicos, ou seja, em uma demanda, nós podemos ter 3 profissionais atuando. Não, perfeito. Até porque tem muita dúvida sobre o nosso público com relação ao nível de atuação, né? Como a Elaine fez a pergunta, se ela, enquanto, por exemplo, farmacêutica, pós-graduada em estética avançada, poderia também fazer perícia. Porque a maioria das pessoas tem a concepção de que somente médicos podem realizar a perícia, né? E não, vocês estão falando aí agora que realmente não pode atuar. E uma questão muito interessante também é a questão do nível de atuação, né? Doutora Elaine, que é farmacêutica, né, doutora Elaine? Farmacêutica pós-graduada em estética avançada. Então, ela pode atuar em 2 níveis, né, como perita, tanto na parte como farmacêutica e também como, por ela ter a pós-graduação em estética avançada, ter a liberação do seu conselho para atuar nesse mercado, então ela pode ser perita nessas 2 áreas, correto? Correto. Exatamente. A gente costuma dizer, André, que a falta de conhecimento dos profissionais que estão no mercado, da possibilidade de atuação como perito, ela é muito grande. As pessoas não têm, as pessoas saem das faculdades muito direcionadas ao mercado de trabalho amplo, mas o mais afunilado, que é o jurídico, né, que é a parte judicial, as pessoas não têm nem conhecimento de que elas podem trabalhar com aquilo. E por conta disso, a gente tem um mercado muito deficiente de profissional. A área de farmácia, já que você pontuou aí, profissionais de farmácia dentro dos tribunais são raríssimos. Profissionais biomédicos dentro do mercado de perícia judicial são raríssimos, é quase que dinossauro, extinto. Não acha. E aí, qual é a implicação disso dentro do mundo? A implicação é de que nós temos processos que saem no mercado sem resolução do mérito. Pessoas que são lesionadas não têm seus danos efetivamente reparados porque não tiveram a instrução correta de um profissional dentro do processo. Então, assim, muita gente batendo cabeça, né? A gente diz isso. Muita gente batendo cabeça com a mesmice do que os colegas já fazem e que deixam de entrar em campos novos porque não têm conhecimento de que podem trabalhar em campos novos. E o mais legal é que o profissional ele pode atuar, ele pode ter você pode ter sua clínica, você pode ser médico, biomédico, dentista, você pode ter o seu trabalho e você pode atuar como perito, por exemplo, final de semana. Não, vou fazer essa perícia aqui hoje, sábado. Primeiro que o processo é eletrônico. Então, assim, os processos que ainda são processos físicos são os mais antigos e eles já estão virtualizando e se tornando processos eletrônicos. Então, os processos são eletrônicos. Você pode atuar no Brasil todo, tá? Só precisa verificar com o seu órgão como faz para você ter uma atuação em outro estado. E aí é uma questão do órgão de classe de cada um. Bom, e aí você podendo atuar no Brasil todo e o processo sendo eletrônico, eu posso estar na minha casa, fazer uma perícia, finalizar o meu laudo, juntar no processo, anexar o processo de dentro da minha casa num domingo, almoçando e fazendo. Porque o processo é eletrônico e eu tô dentro do meu prazo. Se eu estou dentro do meu prazo, eu posso fazer isso à noite, depois que a casa inteira foi dormir. Eu adoro trabalhar depois que está todo mundo dormindo. Eu vou lá, movimento todos os meus processos à noite, depois que todo mundo dorme. Ou seja, eu cheguei do meu trabalho, cuidei da minha família. Agora, bom, está todo mundo cuidado, todo mundo já foi dormir. Agora eu vou sentar aqui, vou finalizar aquele laudo e vou juntar. No outro dia, você vai seguir sua vida, você vai trabalhar, você vai... não vai deixar de desempenhar o seu papel, a sua função, que você também adora. E aí, então, você dentro do que você ama, que você faz o que você ama, você pode atuar na parte de agir, de fazer, e na outra parte, que é a parte de fiscalizar, que é quando você atua como perito, você acaba fiscalizando o trabalho de um colega, né? E aí, quando você atua como assistente técnico, você está ali para ver se o perito foi correto na atuação. Então, assim, todos esses profissionais têm muita importância e a possibilidade de ganhos extras é imensa. Quando você pensa que quanto mais cresce a estética, mais cresce a demanda. Mais cresce a demanda judicial ou extrajudicial. E aí
é onde entra o trabalho do perito em estética. Se você pode fazer, você pode periciar, e é ali que você vai atuar. Não, e a gente tem percebido isso, né? Elaine, provavelmente você deva participar de algum grupo de intercorrências, né, Elaine? Sim, São vários grupos de intercorrência, principalmente nesse mercado da área da sim, estética, tem vários. E aí eu voltando sim. ali para aquele exercício de simulação, né? Vamos fazer uma simulação. Eu, recém-formado, formei agora em biomedicina, vou usar essa, mas pode ser farmacêutico, enfermeiro, biólogo, né? Odontólogo, todos esses profissionais. É, concluí minha pós-graduação em estética avançada. Como eu me torno? Quais são os próximos passos para mim atuar nesse mercado de perícia? Eu queria que vocês falassem de forma assim bem simplista para todo mundo entender como que seria essa atuação. Primeiro, um curso de perícia judicial, né? Por que é importante um curso de perícia judicial? Nós temos, acho que 3 tribunais só no Brasil que não adotaram ainda a exigência do curso de perícia judicial, tá? Mas por que a importância do curso de perícia judicial? Você termina de fazer uma faculdade em fisioterapia, em farmácia, e se qualifica depois como profissional da estética, enfim. Mas você não tem o traquejo do direito, né? Então, você vai lidar com o processo judicial, onde você não tem nenhuma informação sobre aquela exigência dos tribunais. Exigência de procedimento, de prazo, de atuação, de audiência. Você não conhece nada daquilo. É um universo totalmente alheio àquele universo que você já tem domínio. Então, a perícia judicial ela vem para alinhar exatamente essas questões, para trazer para um profissional que não é do direito aspectos judiciais, para que ele saiba trabalhar dentro do tribunal, para que a atuação dele não vire um problema para o tribunal, mas sim uma solução, né? Então, primeiro, fazer um curso de perícia judicial. Com o curso de perícia judicial em mãos, né, o certificado, só tem um trabalhinho que ele vai ter que fazer, se cadastrar no tribunal. Posso interromper um minutinho, Isabela? Eu costumo brincar que esse curso de perícia judicial são as regras do jogo, né? Você tem que aprender as regras do jogo. Como que você vai montar um laudo pericial, né? Qual que é a linguagem que você deve utilizar através com o juiz, né? Naquele ambiente jurídico. Até mesmo na nomeação. Se por acaso você for nomeado e não puder participar dessa nomeação, também você tem que saber como você vai solicitar ao juiz, né? Para não participar dessa nomeação, correto? Com certeza, é exatamente isso aí. É a regra do jogo, é o passo a passo. Como você vai fazer desde a sua nomeação, né? Desde a sua nomeação, não, desde a sua inscrição até a entrega do seu trabalho. Como você vai se portar nesse caminho todo, tá? E depois do curso, você só precisa se inscrever nos tribunais e esperar. Porque quando há nomeação, você recebe no seu e-mail a nomeação. Olha, você você é convidado por e-mail para trabalhar naquele processo. Não tem muito o que fazer. Fez inscrição no tribunal e é esperar. Esperar acontecer uma intercorrência para que você seja convidado para participar ali dentro daquele processo como perito judicial. E já antecipo, André, que sei que você vai me perguntar isso, a remuneração de um perito judicial, principalmente na área de estética, que é uma área com poucos profissionais habilitados dentro dos tribunais, é uma remuneração bem legal, né? Considerável, a gente pode dizer. Que talvez pague aí o que você perderia em um dia inteiro de trabalho com procedimento estético. Porque eu tenho pouco profissional, muita demanda, né? Que cada dia mais cresce nos tribunais do país. Processos judiciais que giram em torno de intercorrências, né? Uma vez que os procedimentos estéticos eles vão aumentando, automaticamente as intercorrências também aumentam, né? O índice de insatisfação já é o maior do que o índice de satisfação. Isso vira demanda judicial. Então, eu tenho poucos profissionais atuando, tenho muita demanda no mercado, e isso aumenta, né? É aquela oferta da lei da oferta e da procura, né? Então, eu tenho pouco profissional, muita demanda, e isso melhora o meu cachê, né? O meu salário, meus honorários. Não, e o interessante é o seguinte, né? Que acaba sendo uma renda extra. Claro que pode se tornar a renda principal, né?
mas é uma renda extra para quem está atuando aí, tem o seu próprio estúdio, tem o seu local de trabalho, sua clínica de estética, pode ser uma renda adicional que não vai atrapalhar em nada dos trabalhos que você já faz, né? Então é muito interessante isso. E eu queria muito... E para te dizer uma coisa, o seu paciente, ele vai adorar saber que você é perito, né? Porque ele não sabe você é perito, como que você chegou ali. Mas ele adora a palavrinha, né? Ele é perito, nossa, isso já te dá uma autoridade. Então, às vezes, com um pouco de instrução só, que você vai precisar, você já ganha um pouco mais de autoridade dentro de uma área que talvez você esteja começando, né? Talvez você tenha poucos casos ainda para divulgar para pacientes. Isso gera muita autoridade. Não, verdade. E eu para agregar valor, né, no trabalho. Eu esse mercado, André e Isabela e Michele, um pouco do que eu enxergo na docência, porque eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto nos anos que eu ensinei, porque sempre que a gente vai passar por um processo desse, eu vou dar uma aula, eu preciso estudar, né? Porque eu preciso me atualizar para isso. Eu vou me formar como perito, eita, então eu preciso saber quais são as intercorrências, eu preciso saber quais são os produtos, como resolvê-los. Então, isso já é mais além de uma forma de você ganhar um dinheiro extra, capacitar-se muito mais, né? Você vai ter que estar ligado em todas as atualizações para atuar como perito. Com certeza. Não, com certeza. E o melhor de tudo, você pode atuar como na esfera judicial e na esfera extrajudicial. Eu queria até que a doutora Michele contasse um pouquinho aí sobre um caso que ela teve alguns dias atrás, porque a doutora Isabela Rangel e a doutora Michele prestam consultoria praticamente no Brasil todo, para esse nicho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre aquele caso que você teve, que você contou para a gente aqui antes das gravações, Michele. Então, esse caso era uma dentista e ela fez um procedimento numa cliente minha. Era uma lipo de papada. E aí, foi mal, o resultado não era aquele esperado. E aí ela, a princípio, não deu o retorno e o tratamento, o pós, né? Não entregou um pós para aquela paciente, que o pós é super importante. Ela não entregou o pós. E aí, a paciente chegou até mim, como minha cliente, questionando e narrando todos os fatos. Eu contratei uma perita na área. Ela elaborou um parecer técnico, porque na esfera judicial é um laudo judicial, um laudo pericial, e na extrajudicial o documento é um parecer técnico. Eles são semelhantes com nomenclatura diferente, mas eles objetivam o mesmo resultado, que é apontar eventuais erros naquele procedimento. E aí, contratei essa perita, ela apresentou um parecer técnico para mim, nessa área eu atuei como advogado, e nós notificamos extrajudicialmente essa profissional, para que ela proceda com tudo que ela deveria proceder, que apontava naquele parecer técnico. Ou seja, já contratei uma profissional para atuar comigo como advogada. Enviamos a notificação, a cliente ficou super satisfeita, porque essa profissional já agendou diversas sessões para proceder à reparação daquela minha cliente. Eu não precisei judicializar o caso. A profissional que atuou para mim, eu entreguei todo o histórico para ela, ela elaborou, eu não sei quanto ela demorou para elaborar aquele laudo, mas eu tenho certeza que se ela sentar um domingo de manhã, fizer uma leitura, parar para almoçar e depois finalizar com uma estrutura de laudo, que a gente já tem aquela estrutura, você só vai preencher. E aí cada profissional sabe como que rechear o seu laudo, né? Então, assim, com aquela estrutura de laudos de parecer técnico já adiantada, só foi incluindo e me entregou. Não imagino que ela tenha levado mais de 2 dias para poder incluir aquilo dali. A gente conversou aí durante uns 5 dias, ela fez algumas perguntas, tudo por WhatsApp, e aí depois ela sentou, imaginou que ela tenha levado 2 dias, porque nesse final de semana ela ficava me pedindo algumas fotos, a resolução melhor de tal documento e tal, e aí a gente notificou essa profissional e ela resolveu o problema da minha cliente, da paciente dela. Então, assim, eu contratei uma profissional que ela não deixou de atuar no que ela atua,
eu tive sucesso porque eu entreguei para minha cliente um resultado que era esperado, que era que aquela profissional desse um retorno para ela, revertesse aquilo que foi feito, que foi mal sucedido, o que era possível, e eu contratei uma profissional da mesma área para atuar. Então, assim, quantas demandas a gente tem que a gente precisa contratar esses profissionais? Ela nem precisou estar inscrita no tribunal, não precisou entrar no processo, aquilo dali foi resolvido extrajudicialmente. Se você for pensar nisso, quanto vale a sua hora, quanto tempo você gastou para fazer aquilo dali, e multiplicar, sei lá, por 10, 15 pareceres daquele dentro de um mês, a gente pensa aí no retorno financeiro bom, né? Claro, um retorno financeiro muito interessante e uma renda extra. Você vai, né, adicionar ali no que você já atua. E aí a gente tem aqui no nosso podcast uma pergunta, que é a última pergunta que a gente faz, que é uma pergunta que a gente brinca, que é a pergunta de 1 milhão, né? Que é uma dica que cada uma de vocês poderia dar para o nosso público, para aquelas profissionais que estão iniciando, para aquelas profissionais que procuram uma recolocação no mercado, uma atualização do mercado. E eu queria muito que vocês dessem uma dica aí para o nosso público, começando com a doutora Elaine. Ok, bom, eu diria para vocês que vocês se preparem para as intercorrências, porque quem trabalha muito vai ter intercorrência. Eu espero que vocês trabalhem muito, não tenham intercorrências, mas se tiverem, que vocês saibam lidar com essas intercorrências, saibam ajudar os seus colegas, saibam atender pacientes provenientes de intercorrência, e agora com a doutora Michelle e a doutora Isabela, mais essa atuação dentro da estética. Ótimo, né? E agora eu passo para você, doutora Michelle Menezes. Bom, eu diria para a profissional ou para o profissional que está buscando ou uma renda extra, uma recolocação no mercado, ou aquele que acabou de se formar, tenha uma visão 360. Tenha uma visão globalizada desse mundo da estética, porque a estética não se limita somente à parte estética, à parte da beleza. Ela é muito mais do que isso. Então, ao invés de você só olhar para frente, olhe para os lados. Veja o que acontece no mundo da estética. Como que eu posso atuar que não seja somente realizando o procedimento? E aí você vai ver que diversas são as oportunidades do mercado e diversas são as formas de ganho e até de inserção nesse mercado se você ainda não se inseriu. Que ótimo. Doutora Isabela? Olha, eu costumo dizer um ditado que já ouvi muito: quem chega primeiro bebe água limpa e fresca, né? A gente deixou bem claro aí ao longo desse bate-papo de hoje que é um mercado novo, né? Porque são poucas as pessoas que sabem da possibilidade de atuação. É um mercado que só cresce, uma vez que os procedimentos estéticos eles só crescem, né, no mercado, no mundo. E talvez seja uma oportunidade de recomeçar, né? De recomeçar numa área que precisa de você, profissional, que está ouvindo esse podcast aqui, e que você talvez ainda não tenha percebido a importância e a necessidade da sua inserção nesse mercado. Então, aproveita, chega primeiro, chega antes do seu coleguinha aí no mercado. As chances de sucesso são muito maiores. Você tem a possibilidade de crescer em dois lados, né? No lado tanto do seu paciente, que vai te ver com outros olhos, né? Como perito, como pontuei, e também dentro do tribunal, né? Que você vai trabalhar numa área que precisa de você. Você vai contribuir para um público que talvez você nunca pensou em trabalhar, mas que precisa da sua ajuda, precisa da sua atuação. Então, vamos correr atrás do tempo, que o tempo está passando e a oportunidade é essa. Não, e esse é um dos nossos objetivos. Pegando um gancho ao que vocês falaram, o nosso objetivo enquanto esse podcast é criar a visão, né, das profissionais da área da saúde estética, para que elas tenham uma visão além do que só a parte técnica, só da parte do procedimento. Ela tem uma visão macro sobre o quão grande é o mercado de estética. A gente falou no início, é um mercado que movimenta 36 bilhões de reais por ano,
Então, é um mercado que tem várias oportunidades, só que elas precisam ampliar a visão além do procedimento. Por isso que a gente vai trazer aqui uma série de temas, que são temas que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que possam agregar na vida profissional de cada um. Hoje a gente está trazendo sobre intercorrências, a parte de perícia, que é um nível de atuação que pode agregar muito na carreira profissional, que pode gerar uma renda extra. Ela pode trabalhar em casa, né? Ela não precisa estar se deslocando, ela vai agregar muito em termos de valor à carreira profissional, que a partir do momento que você fala que na sua clínica, além do profissional, uma biomédica pós-graduada, ela também é uma perita, o cliente vai ter uma segurança maior a estar realizando os procedimentos ali, consequentemente, ela vai poder aumentar o valor, né, dos procedimentos, então é fundamental que tenha essa visão. E esse projeto, pessoal, eu queria muito agradecer vocês por terem participado, terem topado participar aqui desse projeto. Ele só vai para frente a partir do momento que grandes profissionais topam estar participando. Então, eu queria muito agradecer vocês. Elaine, doutora Elaine, doutora Michele Menezes, doutora Isabela Rangel. Passo para cada uma de vocês falarem as palavras finais aqui do nosso podcast. Eu que queria agradecer, André. Aprendi demais aí com a doutora Michele e doutora Isabela. Obrigada, meninas. Foi muito interessante esse bate-papo. Gostei muito. O prazer é nosso. Bom, obrigada aí, obrigada ao André, ao IDS, Isabela, minha parceira, a doutora Elane. Deixo já registrada aqui minha admiração, adorei o bate-papo, adorei o que você falou, assim, cada vez que a gente bate papo, eu fico mais encantada com a estética. Olha que eu sou do direito, eu não entendo nada do corpo humano, mas é lindo ouvir quem conhece do assunto falar. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. Doutora Isabela. Eu faço da Michele, das palavras da Michele as minhas, né? Grata aí, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho aí sobre perícia. É um tema que a gente gosta muito de falar, que se deixar a gente fala aqui a tarde inteira, mas porque a gente está há muito tempo já na área, a gente não só é perita, mas também é advogado, então a gente vê a necessidade de profissionais peritos no mercado, e a gente... Nós priorizamos muito, né, a Michele e eu, desde que a gente firmou nossa parceria alguns anos atrás, a fazer diferença na vida das pessoas. E para isso, a gente precisa trazer informações que agreguem, né? E eu acho que a perícia é uma informação que agrega, porque são poucas as pessoas que têm conhecimento da imensidão de trabalhar com perícia. Então, só agradecer mesmo por poder, mais uma vez, estar aqui junto com o IDS, trazendo informação, trazendo oportunidade de inserção no mercado e de novidade, né, que acaba virando uma novidade aí para quem não conhece. Obrigada a todos vocês. Não, o prazer é todo nosso. E é engraçado a gente estar fazendo esse bate-papo, por mais que vocês são de profissões diferentes, né? Doutora Michele Menezes, doutora Isabela do Direito, doutora Elane Maciel da área da estética, mas uma coisa que a gente vê em comum entre vocês é a questão da paixão pela profissão, né? Por isso que eu acho que eu acho que a dica do milhão é a paixão com que vocês entregam para a profissão. E isso faz toda a diferença, né? Vocês estão buscando sempre alcançar um objetivo maior, um resultado maior do que o esperado, né? Tá sempre se atualizando. Eu conheço pessoalmente todas vocês e sei o quanto vocês se esforçam para cada dia ser uma profissional melhor. Eu acho que essa é a maior dica que a gente pode dar aqui para o nosso público, né? E mais uma vez, pessoal, para quem está nos assistindo, queria agradecer muito por vocês estarem até o momento nos assistindo. O nosso podcast, ele é uma vez na semana, então espero que vocês acompanhem. Quem está assistindo a gente pelo YouTube, eu preciso muito do apoio de vocês. Nossa, toda a nossa equipe precisa do apoio. Então é fundamental que vocês se inscrevam no nosso canal, dê o link aqui no vídeo, marque o sininho de notificações para chegar no máximo de pessoas possível, né? Compartilhem nos grupos do WhatsApp para todo mundo estar assistindo. A gente vai estar publicando nas nossas mídias sociais, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então eu peço para que vocês nos sigam, dê dicas sobre quais temas que vocês querem que a gente aborde, quais são os profissionais que vocês querem que a gente tenha esse bate-papo, tá? E mais uma vez é um prazer contar com vocês e muito obrigado a todos. Valeu demais, gente. Muito obrigado.